Olá, eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires, aqui da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e você está acompanhando mais um programa do Desenrola Eleições. E eu estou aqui para comentar sobre um pouco do histórico dos debates aqui no Brasil, principalmente estes últimos debates, principalmente que ocorrem aqui na cidade de São Paulo, que tem dado muito o que falar. A estreia dos debates na TV brasileira se deu no período pós-redemocratização, em 1989, na Rede Bandeirantes. E ali nós tínhamos vários candidatos à presidência, inclusive figurões como Maluf, tínhamos Brizola, Lula, Collor, Enéas, entre outros, né? E aquele programa, aquele debate, ele foi destacado ainda por estar saindo da casca do ovo em termos de debates, né? Porque as regras eram mais frouxas, né? Enfim, então nós tivemos um debate muito intenso, né? Sobre quem ainda estava vinculado com a herança da ditadura, quem de alguma forma era mais à esquerda, comunista, né? Se acusava muito Brizola, o Lula, né? Então foi um dos debates marcantes, já que foi o primeiro e também grandes figuras históricas do Brasil estavam participando desse primeiro debate, né? Mas no mesmo ano de 89 aconteceu uma coisa muito polêmica, não sei se vocês sabem disso ou se lembram, mas Lula e Fernando Collor de Mello chegaram ao segundo turno. E muitas pesquisas indicavam um empate técnico. E o último debate, como é tradição até hoje, era o debate da Rede Globo. E esse debate foi marcado por uma intensa disputa entre Lula e Collor. O que interessa dessa história, desse debate, foi a edição que a Rede Globo fez logo no dia seguinte, às vésperas das eleições, né? E isso foi um grande escândalo, inclusive tem um documentário da BBC de Londres, né, chamado Além do Cidadão Kane, se encontra ali no YouTube, mas mesmo ex-funcionários da Globo, diretores, foram muito claros em relação à manipulação que houve, principalmente no Jornal Nacional do dia seguinte, porque inventou-se uma pesquisa, né, de um instituto que não está mais no Brasil, salvo engano era o Instituto Gallup, mostrando que o Collor havia se saído melhor no debate. E o que acontece, né? Os debates de 2018 eles foram também polêmicos, né? Porque houve um primeiro debate na Bandeirantes em que se apresentou de fato para a população a figura de Jair Bolsonaro. Então Bolsonaro ele se mostrava, né, como antissistema, muito parecido com o que acontece hoje com Pablo Marçal. Aliás, Pablo Marçal é imagem e semelhança, né, enfim, de um caráter pouco reflexivo, mais escandaloso, eu diria até mesmo estúpido e antidemocrático, né? Enfim, mas em 2018 o Bolsonaro também levou em setembro uma facada, não sei se vocês se lembram disso. E depois da facada, o Bolsonaro simplesmente não participou mais dos debates. Isso facilitou a vida dele, porque no final das contas ganhou-se a imagem, né, de uma comoção, que ele levou a facada. Lembrando que o Bolsonaro vence a eleição de 2018, praticamente não participando de nenhum debate, apenas o da Bandeirantes. Chega a participar, salvo engano, de entrevistas isoladas, mas houve uma carência de debates políticos em 2018. Em 2022, nós passamos a ter aqui no Brasil o registro desse tipo de debate que nós estamos vendo hoje, em 2024, mais agressivos, já que todo o primeiro e segundo turno presidencial foram marcados pelo monopólio, né, das preferências do eleitorado entre Bolsonaro e Lula. Então, de fato, era isso que chamava a atenção. Lembrando que tivemos figuras ao longo da história brasileira, né, em termos de debates, bem polêmicas, esquisitas, né, que representam as bizarrices, né, do processo democrático, né? Lembre-se de Enéas, por exemplo, um barbudo que tinha poucos segundos na TV, mas que atacava bastante seus concorrentes nos debates. Em 2018, nós tivemos o Cabo Daciolo, um pastor também que dizia que, segundo Deus, ou Jesus, venceria as eleições, né? Então isso foi criando também, junto com o Bolsonaro, o caminho, né, para uma performance mais escandalosa, mais espalhafatosa, e foi, no final das contas, elegendo um outro figurão esquisito, né?
Em 2022 tivemos a figura do conhecido Padre Kelmon também, que foi nomeado como padre de festa junina, acho que vocês devem se lembrar disso. Bom, claro que essas candidaturas foram muito irrelevantes, né? Apesar do Enéas chegar à terceira colocação, salvo engano, em 2002, 98, perdão, mas o fato é que 2022 foi um marco, né? Porque o tipo de debate que passou por ele foi extremamente agressivo. Bolsonaro, pouco conhecendo o funcionamento do Estado, pouco tendo propostas políticas, né? E nas campanhas eleitorais de 2018, principalmente 2022, usando fake news à torta à direita, isso fez com que esse cenário de redes sociais, de ataques, né, com fake news, ganhasse os debates de 2022. Né? Então nós vimos Lula e Bolsonaro frente a frente, principalmente nos debates da Globo, debates ferozes, né? E que de fato começaram a atrair a atenção da população, muito repetindo, né, as dinâmicas dos reality shows, principalmente o Big Brother. E em função, né, das brigas, das disputas, xingamentos, gritarias, e isso passou a ser uma característica dos debates, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Né? O Biden, antes de retirar sua candidatura, ele também promoveu um debate, lavagem de roupa suja, digamos assim, nos Estados Unidos. E agora a gente está esperando os debates entre Trump e a Câmara. Aqui no Brasil, o maior debate hoje que a gente teve nas eleições de 2024 foi o da Gazeta. Né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de ir no dia seguinte à Gazeta, dar uma entrevista para o jornal. Né? Foi muito interessante porque eu conversei sobre os bastidores, né, de como o debate foi possível. Porque até a sexta-feira, né, considerando que o debate foi domingo, 3 candidatos não haviam confirmado a participação, que eram o Nunes, o Boulos e o Datena. Por quê? Porque quando houve o debate da Bandeirantes, no mês de agosto, houve uma surpresa em termos de comportamento dos candidatos, especificamente o Pablo Marçal. Pablo Marçal trouxe aos debates toda a linguagem das redes sociais, baseada em cortes, baseadas em frases que geram comoção e fazem com que as pessoas pouco sigam o caminho da racionalidade. E isso veio à tona, né, com o debate da Bandeirantes e também da Rede Gazeta. Então, houve a necessidade de reformulação das regras, até mesmo a retirada de jornalistas dos auditórios, até mesmo também o fato dos próprios assessores não gravarem pedaços do debate dentro ali do auditório para não gerar mais cortes na internet ou qualquer coisa do tipo. Vimos também o Datena quase partindo para o soco, para a porrada, literalmente, com o Pablo Marçal. Vimos xingamentos, enfim, no debate do Estadão também, que foi antes do da Gazeta, o Marçal sendo sempre provocativo, né, mostrando a carteira de trabalho para o Boulos, enfim. Mas eu acho que o que fica aqui de reflexão sobre o que está acontecendo hoje nos debates é como a linguagem, primeiro dos reality shows, que migra para as redes sociais e depois para os debates eleitorais, tem predominado. São debates extremamente pobres em termos de propostas. E o que passa a valer, que é a herança de reality shows e redes sociais, é uma performance. Performances bizarras, que visam atacar a vida pessoal, né, e não as ideias, a vida pública de um político. Claro que isso existia aqui, acolá, em outros debates, mas o que é assustador é que o que passou a predominar nos debates eleitorais desde a ascensão de Bolsonaro, e principalmente este ano, é que as propostas evaporaram totalmente dos debates. Né? Uma outra coisa, mas o que predomina essencialmente são ataques pessoais. Vimos o Marçal tentando denunciar o Boulos por consumo de cocaína, o que é um absurdo, uma fake news, e deveria ser condenado por isso. Pablo Marçal atacando Datena, atacando o Tabata Amaral, atacando o Ricardo Nunes. Então, isso faz com que os debates não só percam em qualidade, mas haja necessidade de mudanças de estratégia dos demais candidatos. Então, a consequência disso é que levantou-se a ficha, digamos assim, de Pablo Marçal, e isso foi para os debates também. Né? Acusações de estelionato, né? Inclusive lavagem de dinheiro, a relação dele e do partido, né, com membros do PCC,
Enfim, mas eu acho que o que fica aqui de reflexão para todos nós é que quando nós escolhemos um candidato, nós devemos nos basear muito numa racionalidade e não nas paixões, né? Muito obrigado.